Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Depois de um pouco de preocupação, eu consegui entrar aqui. Tô tentando, vou chamar o Henrique aqui, tá? Oi, consegui entrar. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Eu vou chamar o Henrique aqui, tá bom? Vamos esperar o Henrique Castro entrar. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bom? Renata. Tudo Marion. bem? Hariel. Então, deixa eu fazer só uma pequena apresentação aqui. Primeiramente, obrigada pela sua oportunidade de a gente estar aqui falando de Vedanta e Yoga. Eu sou imensamente grata por Henrique ter aceitado o meu convite. Tá? Então, é um prazer enorme eu estar aqui. Eu agradeço aí o meu ascendente em Gêmeos para me empurrar nesses desafios. E então, Henrique, o espaço é todo seu, é bate-papo, bem tranquilo, está apresentando Vedanta para o pessoal de Yoga, de Niterói, quem mais estiver aqui aberto para ouvir, tá bom? Pode se apresentar, a palavra é sua. Tá, então a gente tinha combinado, né, de eu começar com o canto, começar com o mantra. Uhum. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Om. Então, gente, eu já vou fazer aqui uma breve apresentação da minha parte, tá? Como eu falei, estou muito feliz de estar aqui, né? Já estar com esse espaço, está falando de Yoga e Vedanta. A gente está aqui no festival, fazendo a divulgação do festival com a Sociedade de Paz, que vai acontecer nesse sábado no Instagram, né? No perfil do Yoga Niterói, de 9 a 9h30. E falando um pouquinho de mim, né? Eu sou professora de Hatha Yoga, eu pratico já há 18 anos, eu sempre comento que eu pratico desde 2003, quando eu fui fazer a conta, eu já pratico há 18 anos. Então, é muito bacana estar aqui falando sobre yoga. A minha história começa lá com meus mestres, né, a Dani Gatti e Flavinha Gomes, o mestre de Sandrade, que eu ainda bebo da fonte toda semana. E eu fiz a minha formação lá em 2015 com o Bruno Jones e o Leandro Castelo Branco. Lá eu tive o primeiro contato com a professora Glória Vieira. E naquela época eu só achei uma paz, uma figura assim, parecia um anjo na minha frente. Hoje eu entendo muito bem o que ela representa, né? Para mim o sentimento de contentamento, de santoshi, assim, na essência, mas eu preciso elaborar muito conhecimento para poder interpretar o que a professora Glória representa. E lá eu fui mordida, né, pelo Vedanta, só que eu não tinha ainda a base, né, uma mente preparada para entender exatamente o que a gente aprendeu lá na formação. Com a prática, né, com o estudo do jogo e tal, eu evoluí. E em 2019 eu entrei um pouquinho mais em meditação, fui lá no Videomagia, conheci o Henrique na época, e fiz um curso com a Glória de meditação, o Henrique para falar também junto. E em ano passado, né, Henrique, 2020, o Dharma Bhumi, né, que é onde eu também falo áudio, o Jorge Carrano da Cris, que também fizeram a formação comigo lá com o Bruno e o Leandro. Eles abriram essa turma de Vedanta, trazendo o Henrique, então foi uma grata surpresa. E eu comecei a estudar Vedanta, então tem um ano que a gente está nessa turma. E eu estou trazendo aqui para a gente conversar. Então, Henrique, agora
É seu espaço, esteja à vontade, tá bom? Tá, então, você tinha comentado, né, Renata, da gente se apresentar e falar um pouco sobre como que a gente, Uhum, como que a gente chegou até yoga e como que a gente chegou até Vedanta. Eu acho que é sempre interessante, né? uhum, super. Bom, eu cheguei até Vedanta através de yoga. Primeiro, uma coisa importante assim, de falar. Uhum, E eu cheguei até yoga, basicamente eu devo muito assim à minha família, eu acho. Minha família, especialmente meu pai e minha avó. A família do lado do meu pai tem muitas pessoas ligadas ao espiritismo, então eu sempre tive muitos livros em casa sobre vários temas, sobre livros espíritas, livros sobre outras coisas. E, e eu lembro que uma vez meu pai tinha um computador, na época que eu morava com meu pai, tinha um computador comum da família, então todo mundo usava o mesmo computador. Na época que não tinha muitos notebooks, não tinha aquele computador mesmo com monitor assim grande. E aí era um quartinho do computador. E aí eu lembro que ele colocou lá no favoritos uma lista de sites de meditação para gente, para os filhos procurarem. Na uhum, verdade eu já estava lendo muito essa época, quando eu tinha uns 18 anos, eu estava lendo muito sobre várias coisas, estava buscando alguma coisa, buscando uma ajuda nesse sentido, uhum, buscando um caminho espiritual. E aí eu estava lendo muito sobre espiritismo e vi essa favoritos ali, os links, vários lugares, vários sites sobre meditação. Acho que sobre meditação em geral, sobre outras coisas. Aí eu fui fazer. Me interessei, a partir disso eu fui praticar num centro de meditação budista. uhum, E aí fiquei um tempo lá. Aí lá eu descobri yoga. Eu fiquei sabendo sobre yoga. Eu pude perceber que não era só um exercício físico. Porque na minha cabeça eu acho que yoga era naquela época, lá para 2007, 2005, 2006, 2007. Yoga para mim era uma ginástica, alguma coisa, sei lá, muito estranho. Não via como algo relacionado a uma busca espiritual séria. E lá eu percebi, pelas pessoas lá falando sobre yoga, professores de yoga lá no centro de meditação, percebi que era algo que, que podia ser interessante. E aí nisso eu lembrei que na minha casa rolava um livro de yoga, rolava um livro do Hatha Yoga, Autoperfeição pelo Hatha Yoga, o livro da minha avó, rolava lá. Aí eu fiquei procurando, aí eu achei esse livro, na verdade eu não achei o livro, mas aí eu acabei comprando um do mesmo título, eu sabia o título, então. E aí foi isso. Aí através do professor Hermógenes, eu comecei a ler muitos livros, outros livros dele, mas basicamente esse. E aí comecei a perceber que yoga realmente era algo mais profundo do que eu imaginava. Aí uhum, comecei a praticar, primeiro numa academia, uma, numa academia mesmo de ginástica e tal. Fiz uma ou duas aulas lá, e aí depois descobri uma professora que é aluna do professor Paulo Murilo. uhum. Glória também o nome dela. E aí eu fiquei um bom tempo lá, eu gostei muito. Eu senti todo mundo que faz yoga, eu acho que yoga é muita porta de entrada para Vedanta, para tantas outras coisas, porque eu acho que você tem um resultado imediato ali. Mesmo que você não tenha um preparo, mesmo que sua mente esteja, enfim, em outras coisas agitadas, você entra numa aula de yoga, você sente que tem alguma coisa ali de especial. Então eu senti isso e fui querendo saber cada vez mais. Depois eu fui para o centro de Shivananda de Yoga e Vedanta, que tinha lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Nessa época eu morava lá, na casa do meu pai no Rio. E aí fiquei praticando muito tempo lá. Lá também descobri não só a parte de Hatha Yoga, que me interessava muito, que eu gostava muito, mas também a gente tinha satsangas lá, então a gente cantava, tinha bhakti, tinha devoção, tinha um altar, tinha arati, tinha tudo. Tinha os livros também do Swami Shivananda.
Então eu fui descobrindo cada vez mais que yoga era algo muito profundo e que eu tinha muito a me beneficiar disso. Uhum. Aí através do yoga, então fui pesquisando, lendo vários livros e aí cheguei na professora Glória Arieiro. Uhum. Eu acredito que tenha sido através do site do Pedro Kupfer. Tinha muitos artigos da professora Glória, ainda tem texto do Swami Dayananda. Então, por lá eu fiquei sabendo do site do Vidya Mandir. E aí lá, uma vez que eu entrei no Vidya Mandir e nunca mais saí. E quando foi isso? Em que ano foi isso? 2009. 2009, eu conheci, na verdade, fui num evento que a professora Glória foi lá no Fundão, na faculdade, na UFRJ. Foi um evento sobre Índia e filosofia, alguma coisa assim, e aí tava lá a Glória, palestra da professora Glória sobre Vedanta, tava lá o Leandro também, acho que isso foi no final de 2009, e o Patrick tava lá também, o professor Patrick, você viu? Quando eu tava, antes de eu entrar no Vidya Mandir, o Patrick já tava dando aula, começando a dar aula de Vedanta. E ele parece ser novinho, né? Também. Também. Mas foi isso, e aí eu fui estudando, aí eu continuei, claro, sempre com yoga. Por um período dei aulas também de yoga lá no Shiva. Eu fiz a formação o Teacher Training Course lá do Shivananda Yoga Center, lá em Garopaba. Muito boa essa experiência de ficar um mês lá imerso e depois dar aula de yoga. Foi muito importante para mim. Na Montanha Encantada? Na Montanha Encantada. Bacana. Isso foi em 2010. Foi na mesma época que o Vidya Mandir e esse curso. Bacana. E aí mas aí com a professora Glória eu fui descobrindo cada vez mais que yoga ainda era mais profundo ainda. O professor Hermógenes eu descobri que tinha alguma coisa mais profunda, mas quando eu fui estudar Vedanta eu descobri que realmente tinha muita coisa profunda sobre yoga. E aí foi isso, foi assim que eu cheguei em Vedanta. E como é que foi lá a sua experiência na Índia? Conta a sua experiência lá no ashram, na Índia. Eu fui a primeira vez em 2013 estudar com o Swami Dayananda, que ele fazia todo ano em Rishikesh, algo que ele chamava de Vedanta Camp. Vedanta Camp é como se fosse um retiro de algumas semanas em que as pessoas iam de vários lugares, alunos dele ou pessoas relacionadas a ele, e ficavam ali no ashram, todo mundo junto, tendo várias aulas por dia, tendo templo, tendo várias atividades também. Yoga também, às vezes tinha. Aí eu fiquei lá alguns meses, fui no ashram no sul da Índia. Rishikesh é no norte, eu fui no sul, onde fica o ashram de Anaikati, que é onde tem o curso onde o Swami Dayananda deu vários cursos de 3 anos, cursos residenciais. E eu fui lá no final de 2013 para ver, conhecer, vi lá o curso acontecendo no final de um curso. E foi uma experiência muito importante essa de estudar a fundo e uma imersão no estudo de Vedanta com o Swami Dayananda. Teve um impacto muito grande. Eu resolvi que eu queria estudar, realmente me dedicar mais a fundo a Vedanta e fazer um curso como aquele. Então eu esperei um pouco. Aí o Swami falou que eu tinha que fazer a faculdade primeiro. Então eu formei só por causa disso. E aí depois eu fui para lá. Aí fiquei em 2015, 2016, 2017. Aí 2017, no final do ano, eu voltei. E esse curso continua, né? Continua tendo agora. Para quem estuda quer. Também está só no Vidya Mandir? Você estuda ainda lá no Vidya Mandir, né? Você mantém o curso?
Não, agora eu comecei a dar aula no Vidyamandi, a professora Glória me incentivou a começar a dar aula. Não que esse curso seja para dar aula, o curso que a gente faz não é para dar aula. Não é um curso de formação de professores. É um curso realmente para quem quer se dedicar completamente, estudar a fundo Vedanta e sânscrito. Então, como a gente está num público aqui que é basicamente de yoga, né, e Vedanta é um assunto que a gente fala e tem muita gente que não conhece, vamos traduzir um pouquinho? Como é que você falaria para quem está nos ouvindo? O que é o Vedanta? Na verdade, Vedanta é mais fácil de definir do que Yoga. Eu pensei que você ia me perguntar a questão da relação entre Yoga e Vedanta. Vamos. Vedanta significa o final dos Vedas. E se refere ao conhecimento que está guardado no final dos Vedas. Final dos Vedas que é chamado também Upanishad. Então esse conhecimento é chamado Vedanta. E os textos que guardam esse conhecimento também são chamados Vedanta. Vedanta especialmente é o nome para os textos em si. Mas a gente pode falar também que o conhecimento guardado nos textos também é Vedanta. E não só textos puros, textos ali na biblioteca. O importante de Vedanta é que ele além dos textos, que são a base de tudo, você tem uma tradição viva de mestre e discípulo. Uma tradição ininterrupta de professor e aluno, de tal maneira que essa visão não é uma visão, uma tradição, uma cultura a ser interpretada, enfim, não é uma filosofia, é o que a gente chama de pramana, é um meio de conhecimento. Quando você estuda Vedanta da maneira tradicional, Vedanta se torna não uma filosofia, não uma teoria, algo distante, mas se torna um meio de conhecimento, algo que produz em você uma mudança na sua visão, na sua maneira de ver o mundo e de ver a si mesmo. Então Vedanta é isso, é um meio de conhecimento sobre quem eu sou realmente. E essa relação do yoga com o Vedanta? Como é que Vedanta, como eu falei, Vedanta é fácil de definir. Né? Não tem tantas divergências. Tem, assim, sobre o conteúdo das Upanishads, tem algumas discussões, algumas posições diferentes, algumas discussões. Mas Vedanta é a parte final dos Vedas. Agora, Yoga é uma palavra que tem muitos significados. Não só hoje em dia, mas desde sempre. Yoga é uma palavra que tem muitos significados. Mas sobre essa relação entre Yoga e Vedanta, então a gente precisa determinar o que a gente está falando quando a gente fala Yoga e Vedanta. A relação entre os dois depende, a gente tem que escolher o que a gente vai querer dizer como Yoga. Mas, basicamente, uma coisa importante de saber que esse Yoga... da onde que vem essa palavra yoga? Por mais que até hoje em dia tem vários tipos, várias correntes, vários significados que são possíveis. Não é que ter vários significados está errado. A palavra em si permite vários significados e é a riqueza também da palavra. Então esse yoga tem muitos significados, mas... Então a gente tem que ver o que a gente... Ah, mas o que eu estava falando, lembrei. Uma coisa interessante assim, tem vários significados até hoje. Mas yoga, essa palavra, esse som é o mesmo, sempre. Da onde que vem esse yoga? Quem inventou essa palavra yoga? Quem foi o autor que escreveu a primeira vez yoga? Não tem autor. Essa palavra vem dos Vedas. Ela aparece, e os Vedas é o que? Vedanta. Então, onde que aparece essa palavra yoga? Na origem, na primeira vez, a gente pode dizer assim, na primeira vez. Aparece nos Vedas e, inclusive, Upanishads. Então, o yoga
Onde é que fala sobre yoga? Essa palavra yoga aparece em Vedanta. A Katha Upanishad aparece, Adhyatma Yoga. Em vários lugares, em algumas Upanishads, várias. Kaivalya Upanishad. E é claro, na Bhagavad Gita também. Mas assim, mais originalmente ainda, então yoga é uma palavra de Vedanta. Mas assim, para responder a sua pergunta da relação entre yoga e Vedanta, eu acredito que celebrando o Dia Internacional do Yoga, o foco é muito em yoga, especialmente a parte que ficou muito conhecida. O significado dessa palavra é muito conhecido, que são as práticas físicas, as práticas mentais, as práticas de pranayama, asana. E especialmente. Mas isso, como eu falei, é de alguma maneira a porta de entrada. E faz sentido que isso seja o mais conhecido, esse aspecto da prática de Hatha Yoga, de Asana e Pranayama seja o mais conhecido, seja o mais exaltado assim, né, no Dia Nacional, Internacional do Yoga. Porque, de fato, isso é aquilo que é a porta de entrada, aquilo que beneficia todo mundo. Nem todo mundo vai estar preparado para um estudo de Upanishad, ou até mesmo para uma prática devocional, para uma prática de meditação. Mas asana, pranayama, é algo que realmente assim, alcança um público muito grande. Tem uma abrangência muito grande. Você não tem que ter falar uma língua específica, você não precisa conhecer sânscrito, você não precisa ter ter um contato direto com a tradição. Você pode até fazer online. Ou ler um livro, como o professor Hermógenes, descobrir até através de livros, ele descobriu o Hatha Yoga. Então, faz sentido que seja isso. O foco seja asana, pranayama e outras técnicas. Mas, pensando assim, na Gita e nas Upanishads, no que a gente estuda em Vedanta, essa palavra yoga, ela significa, ela é usada basicamente em dois sentidos. Aparece muito, Shankara usa nesses dois sentidos. Um é no sentido de samadhi, que é essa absorção da mente, um estado de absorção da mente, de foco da mente. Esse é um uso. E o outro uso é no sentido de yoga como um caminho para moksha. Yoga é aquilo através do qual você se une ao seu objetivo, moksha, liberação. Então, yoga é usado muito no sentido de um caminho, de um estilo de vida que você vive para alcançar esse conhecimento que Vedanta revela. Vedanta revela esse conhecimento sobre quem eu sou. Mas para que eu possa receber e assimilar esse conhecimento, é preciso uma certa disposição de mente. Uma mente que a gente chama de Antarkarana Shuddhi. Essa purificação da mente tem que existir. E isso acontece através do quê? Yoga. É falado, então, yoga nesse sentido. Yoga é tudo aquilo que você faz que vai ajudar a preparar a sua mente para receber esse conhecimento de Vedanta. Então, yoga é muito usado na Gita nesse sentido. Outra palavra que é usada também é Karma Yoga. E aí, dentro de todas essas coisas que você faz para ganhar essa maturidade, ganhar esse preparo da mente, estão lá, asana, pranayama. Mas muitas outras coisas. Especialmente, e aí você tem técnicas de meditação, enfim, várias coisas ali. Alimentação, satsanga, todo um estilo de vida realmente. Mas se a gente puder enxugar tudo, o que é yoga, eu diria que esse estilo de vida. O que é a marca desse estilo de vida? Falado por Shankara, falado nas Upanishads, como yoga.
como o significado mais amplo desse yoga como um estilo de vida e não só como uma técnica separada, mas como um estilo de vida realmente que inclui técnicas e inclui tudo mais. Se a gente puder enxugar, eu acho que a essência desse estilo de vida é essa apreciação de Ishvara. Essa conexão com Ishvara. Ishvara é uma palavra em sânscrito. Acho que muita gente que estão aqui, obviamente, sabe, mas como tem pessoas que talvez não tenham estudo de Vedanta ou de Yoga, essa palavra Ishvara, ela é uma palavra que a gente usa em Vedanta e que pode ser traduzida como o Deus. A causa da criação, a causa da criação do universo, da manifestação do universo, da manutenção do universo e da dissolução do universo. Esse é chamado Ishvara. Então, esse estilo de vida em que a pessoa tem a sua mente nesse Ishvara, fazendo as suas ações como um oferecimento a Ishvara, recebendo os resultados como um prasada. Essa é a essência do estilo de vida. Um estilo de vida de contribuir, de contribuir para a sociedade de alguma forma, de não violência. Eu acho que é a essência do estilo de vida. Então, pensando em yoga com esse significado mais amplo, que inclui tudo isso, a relação com Vedanta é muito clara, né? Vedanta sem yoga é impossível. Você pode sentar, ter o melhor professor do mundo, ter o lugar mais tranquilo do mundo, mais silencioso do mundo, no meio da floresta, lá no ashram. Você pode ir para o ashram, estudar durante 3 anos ou mais. Mas se você não tiver vivido uma vida de yoga, que é essa vida de apreciar Ishvara, apreciar como você é insignificante diante da totalidade, apreciar que você não é o centro do universo. Quando você aprecia isso, vive essa vida de yoga, aí você consegue assimilar o ensinamento. Mas sem isso, então a relação, respondendo, qual é a relação entre yoga e Vedanta? Vedanta, yoga prepara para ver. Sem yoga, Vedanta é impossível. Por isso que o Swamiji, quando a pessoa quer fazer um curso dele, ele dá muita ênfase a pessoa ter uma experiência de trabalho. Ou de terminar pelo menos uma faculdade principalmente os professores dão essa importância. Por que eles dão importância da pessoa chegar lá para fazer o curso sem ser muito nova e tendo uma experiência de trabalho? Porque quando você tem a experiência de trabalho é yoga. Pode ser yoga, é uma oportunidade de viver uma vida de yoga. Você vai ter vários desafios, você vai ter que ceder, você vai ter que aprender ali e viver uma vida de Karma Yoga, neutralizar os gostos e aversões através dessa experiência de vida. Então, por isso, porque se você não tiver esse yoga nas costas, pelo menos por alguns anos, ou em outras vidas, é claro, né? Mas se você não tiver essa bagagem, Vedanta não funciona. Você pode até saber falar sobre Vedanta, vai memorizar as coisas, você pode até dar aula de Vedanta, mas ele não vai entrar. Então a relação acho que é essa. Vedanta sem yoga é impossível. E yoga sem Vedanta não está completo. Perfeito. Eu tiro muito pela minha experiência própria, né? Quando eu estudei sobre Vedanta lá em 2015, eu achei tudo muito bonito, né? A beleza, mas aquilo eu não via, não conseguia traduzir, né? Eu ainda precisei de mais tempo no sadhana, né? No caminho do yoga, do estilo de vida, para poder entender o que essas palavras realmente querem dizer, né? Como se faz um clique, né? Mas você precisa ter esse embasamento, essa vivência de Karma Yoga para poder traduzir os ensinamentos do Vedanta, né? Você pode escutar, como você falou, você pode ler, a gente estudava o Tatuabodha e tal, e aquilo não era muito bonito, mas muito uma teoria, né? Muito longe assim da prática. E hoje, para mim, eu tenho muita dificuldade de dar uma aula
sem falar da pessoa básica, né? Sem falar de Vedanta, né? Para mim está tudo muito interligado, né? Então, o que mais? A gente falou da relação de Yoga e Vedanta. Uma pergunta aqui que eu acho interessante, né? Que existe uma percepção, né? Um entendimento que o Vedanta é mais a questão intelectual, né? E o Yoga mais a prática. O que você acha sobre essa percepção? Eu acredito que é verdadeiro. Vedanta é intelectual. O problema, na verdade, não é falar isso, né, que Vedanta é intelectual. O problema é ver o intelectual como sendo um problema. Na verdade, a questão toda fica melhor se a gente apresentar na forma não intelectual, mas teoria e prática. Essa divisão é que não é correta. É muito comum se ouvir dizer isso, né? Yoga é a prática, o Vedanta é a teoria, ou a filosofia, ou a teoria, e Yoga é a parte prática. Então, não adianta nada você ficar só na teoria e não fazer a prática. Algumas pessoas perguntavam isso para mim no curso. Eles iam lá visitar e falavam, pô, mas você não tem nenhuma prática? Quer dizer, tinha a prática toda devocional, mas você não tem um sadhana no sentido de um horário para você fazer, enfim, asana, pranayama, várias coisas assim. Aí, qual que é o problema, assim, dessa divisão? Primeiro, o Swami dizia assim, Vedanta não é teoria e não é prática. Nem prática, não é nenhum dos dois. Vedanta é você mesmo. É apenas você mesmo. Porque é importante a gente entender isso. Que Vedanta não é uma teoria. Teoria é quando o assunto, de alguma maneira, é algo distante de mim. Uma teoria sobre alguma coisa, teoria sobre o universo. Vedanta não fala sobre nada disso. Ele até fala, mas a mensagem central de Vedanta não é sobre, enfim, os vários mundos que existem, os vários planos, os vários chakras. Vedanta não fala sobre nada disso. Vedanta fala sobre o significado dessa palavra eu. O significado da palavra eu não é uma teoria. Porque não fala sobre algo distante, é algo que sou eu. Então, é um conhecimento totalmente diferente. Apesar de parecer uma teoria, ele de fato é intelectual. Ele exige várias outras coisas. Exige você estudar sânscrito, você saber interpretar as frases e, enfim, memorizar tantos conceitos, tantas coisas. Mas no final das contas não é uma filosofia nesse sentido. Então, essa divisão entre teoria e prática não é correta. De acordo com o Swami Dayananda, com os nossos mestres, com a tradição. Aquela história dos 10 meninos explica bem, né? O que você acha de contar? Pode ser. Conta pra gente. A história dos 10 meninos, né? Deixa eu beber uma água aqui. Essa história é muito interessante porque ela mostra exatamente, realmente tem a ver, Renata. Essa história mostra como que uma mera palavra, um mero conhecimento intelectual, digamos assim, pode libertar uma pessoa de um sofrimento, de um sofrimento. Pode tornar uma pessoa, mudar completamente a vida da pessoa. Uma simples palavra, uma simples frase. E a história é conhecida de que 10 meninos saíram para fazer um passeio. 10 crianças saíram para fazer um passeio e o mestre deles falou, tudo bem, vocês foram pedir permissão para o mestre. E o mestre falou, tudo bem, vocês podem ir, mas o mais velho fica responsável por todos. Esse 10º menino, que é o mais velho, vai ficar responsável por todos. E ele concordou, falou, tudo bem. E eles foram,
no caminho eles atravessaram um rio difícil de ser atravessado, mas com corda. Eles atravessaram, fizeram o passeio deles, uma caminhada deles. E na hora de voltar, o 10º resolveu contar para ver se estava todo mundo lá, já que ele era o responsável. E aí ele contou, e aí para o desespero dele, ele viu que faltava um. Faltava um. Então cadê agora? O problema é, cadê o 10º menino? E começou a busca pelo 10º menino. Só tinham 9. Então, e pior que ele não conseguia lembrar quem era, mas estava faltando um. E aí eles foram, ele principalmente, todos começaram a procurar em todos os lugares que podia conseguir. Começaram a achar que tinha morrido no rio, na hora que eles atravessaram, uma pessoa foi. Então ele começou a pensar, morreu. O 10º morreu. Não está em lugar nenhum. E aí nesse momento essa busca externa, ele para por um momento e está lá naquela tristeza, sem saída ali, até que chega uma pessoa de fora, observa a situação e entende. E aí chega para ele e fala, eu posso te ajudar. E aí o garoto conta o problema. Ele fala, não, primeiro fica tranquilo. Eu sei onde está o 10º menino. Primeiro a mensagem é essa, a primeira mensagem de ensinamento. Eu sei onde está o menino. Essa mensagem já resolve muito do problema. Como em Vedanta, você começa a estudar Vedanta, você não entende a si mesmo completamente, mas só saber que existe essa visão, existe uma solução para o sofrimento. Já traz um relaxamento. Então ele falou isso, eu sei onde está o menino, aí o garoto relaxou. Então me fala onde é que está. Ele falou, não, calma, primeiro você relaxa, e aí conta com calma. E aí ele contou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a pessoa falou, essa pessoa de fora, depois que ele contou, na hora que ele contou 9, no momento apropriado, ele não falou de qualquer jeito. No momento apropriado ele falou, você é o 10º. Mas ele não falou, então ele falou aquela palavra no momento específico, tendo toda uma preparação, ele tendo mais calmo, não estava mais buscando que nem um louco para tudo que é lado, o 10º. Sabia que o 10º estava em algum lugar porque ele confiou na pessoa que falou, não, essa pessoa vai me mostrar onde está o 10º, deixa eu me aquietar e tentar entender o que ela vai me falar. Deixa eu seguir a direção que ela vai me dar. Mas o que ela falou, você é o 10º, você tinha esquecido de contar a si mesmo. Ou seja, é um problema que não existia. E um problema que não existe, a solução para um problema que não existe, não pode ser uma ação. Por mais que ele procurasse, podia procurar a vida inteira, podia procurar com helicóptero, procurar com tudo, ele nunca ia encontrar o 10º menino. Porque ele estava procurando no lugar errado. E aí essa história então que mostra isso, como que uma palavra pode resolver um problema que não existe. E a visão de Vedanta é exatamente isso. Existe uma falsa identificação, uma falsa ideia de quem eu sou. E uma palavra é capaz de revelar que eu, na verdade, já sou aquilo que eu estava buscando. Essa plenitude, essa paz, na verdade, já sou eu. Então, o que Vedanta faz, na verdade, aproveitando essa história, é isso. Vedanta não te ensina a produzir uma paz. Vedanta não produz uma paz. Vedanta te ensina a ver que você já é a paz. E isso é muito, muito importante, porque uma paz produzida por uma técnica, alguma coisa, alguma ação, ela é temporária. Eu posso fazer uma meditação, alguma coisa, uma visualização e por um momento ali eu tenho uma paz. Mas depois essa paz vai embora.
Agora, quando eu entendo que eu sou a paz, aí ninguém pode tirar essa paz. Perfeito. Me avisa se eu estiver falando demais, tá bom, Renata? Se eu estiver passando do tempo, eu não estou com o relógio aqui. Também não estou controlando o tempo. Controlar. Você falou que é 1 hora, né? Já passou? Tão bom ouvir. E uma coisa interessante, né? A gente escuta o repertório, é um repertório muito rico, né? Mas as histórias se repetem, mas cada vez que a gente escuta, as fichas vão caindo, né? A lógica, né? Como você descobrisse a pólvora de uma coisa tão simples que está dentro de você, né? Você busca fora, 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 e ouvir essas histórias é muito gratificante, porque traz justamente essa leveza, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? É tão simples e complexo ao mesmo tempo. Mas é mesmo, Ângela, é assim mesmo. É complexo e muito simples. E cada aula é um bálsamo, né? Porque te dá uma completude, uma paz de espírito que é muito, muito rico, muito rico. Então, eu recomendo aí o estudo de Vedanta como um dos caminhos e são totalmente complementares, como o Rick falou, né? Não é teoria nem prática, são dois sádanas para a gente chegar à liberação. Então vamos terminar, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, Henrique? Explicar um pouquinho do que deixar a pulguinha atrás da orelha, deixar aí uma curiosidade para quem quiser saber mais, né? O Henrique Castro está à disposição, eu posso fazer a ponte, tá bom? Vou ser enormemente grata de fazer essa ponte para quem quiser beber desse conhecimento. E eu vou aproveitar e recomendar que vocês fiquem na live do Jorge Carrano às 8h30. A gente vai falar de yoga e caminho da felicidade. Eu acho que vai ser um gancho importante, tudo que a gente falou aqui, né, para a live do Jorge. E no sábado também, né, participar do festival, né, entrando lá no link do Simpla e fazendo a doação para a cesta básica, que cada cesta que a gente conseguir doar, aonde vai duplicar essa colaboração. Tá bom? Então, obrigada, Harion Henrique. Eu agradeço pelo convite. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com o Jorge, tá? Tchau, Harion. Harion.